E como eu disse, repercutindo essa decisão da queda dos juros nos Estados Unidos em meio ponto percentual, que reflete diretamente aqui na nossa economia. Então a Juliana toca o barco, porque a gente precisa entender como é que a gente vai sentir essa mudança aqui, Ju. Pois é, foi um corte de meio ponto percentual. A maioria estava prevendo esse corte, mas tinha também uma chance grande de ser um corte menor. Então veio esse corte mais forte de juros americanos, que é o primeiro corte de juros nos Estados Unidos desde o início da pandemia em 2020. Aqui um movimento importante está puxando o dólar para baixo, o dólar batendo 5,44 nesse momento. É notícia boa para o Brasil, que hoje, logo mais, deve anunciar um aumento de juros, justamente porque está, ao contrário dos Estados Unidos, tendo pressão inflacionária. E, pelo visto, parece que vai continuar tendo corte de juros, já tem sinalizações aqui nesse comunicado do Banco Central americano. Quem vai ajudar a gente a traduzir esse comunicado que acaba de sair, divulgado aí nos Estados Unidos, é a economista Alessandra Ribeiro. A gente convida a Alessandra, economista sócia da consultoria Tendências, para participar ao vivo aqui com a gente. Alessandra, lendo rapidinho, falei, Alessandra, a gente vai te dar 10 minutos para ler o comunicado do Banco Central. Obrigada por ajudar a gente a traduzir esse momento importante aí, né? Primeiro corte de juros americanos desde o início da pandemia. A gente agradece a tua participação, Alessandra, antes de mais nada, e queria tuas primeiras impressões, já que a gente vê que tinha chance de ser um corte menor. Teve um voto, né, dos integrantes, um voto apenas, foi por um corte menor, mas, pelo visto, a maioria viu condições de fazer um corte mais forte, né? Como é que você vê isso e até onde vai esse juro americano? Pois é, boa tarde, Juliana, Adriana, Eduardo, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Pois é, assim, foi confirmada a decisão de um corte mais agressivo, né, de 50 pontos, e pelo jeito, né, Juliana, acho que o Fed vai manter esse ritmo nas próximas decisões. Então, a gente deve ter uma queda mais acelerada dos juros nos Estados Unidos, e claramente, até pelas revisões nas projeções que eles fizeram, eles estão um pouco mais preocupados com a atividade econômica e principalmente com o desemprego. Lembrando que eles têm um duplo mandato, né? Atingir o máximo desemprego com a inflação na meta. Então, o desemprego foi um elemento que teve um peso aqui, pelo que a gente entendeu aqui do comunicado, bastante importante. Então, esse novo ritmo, né, deve ser observado agora nas próximas decisões. Então, a gente deve ter pelo menos mais 2 quedas de 50 pontos nesse ano. Então, estamos falando de 150 pontos de queda no ano, e há um espaço ainda para uma queda adicional no começo do ano que vem, também dessa mesma magnitude. A gente avalia que um ciclo de 200 pontos parece apropriado para essa situação da economia americana. Lembrando que o teto dos juros, né, estava em 5,50, 200 pontos a menos, a gente está falando de um ritmo de um patamar de juros de 3,50 para a economia americana, mas mais rápido do que se imaginava. A gente avaliava aqui que o Fed iria num ritmo ainda gradual de 25 pontos, mas claramente o desemprego pesou, e as revisões, né, ele fez revisões para cima de desemprego e para baixo de inflação, olhando principalmente 24 e 25, o que mostra que eles estão com confiança de que a inflação converge para a meta de 2, e eles estão tentando reagir para manter o desemprego num nível baixo. Alessandra, não vai ser a primeira vez que os Estados Unidos vão baixar juro e a gente deve subir, né? Não deve ser a primeira, nem provavelmente a última vez que isso vai acontecer, mas rola uma desanimação, né? Rola um desânimo, perdão, quando você olha que Estados Unidos estão podendo cortar juro e a gente subir. São ciclos diferentes, claro, economias completamente diferentes, mas a gente quer uma esperança no fim do túnel, que é esse corte mais agressivo do juro poder, quem sabe, ajudar a não ter que subir tanto juro aqui no Brasil. O dólar, nesse momento, está batendo R$ 5,42, Bolsa Americana em alta. É um dia positivo que pode favorecer a inflação aqui no Brasil. Até onde você acha que esse ciclo americano pode nos ajudar a baixar a inflação e talvez não subir tanto o juro? Pois é, uma decisão importante, Juliana, essa do Banco Central americano, né, de queda mais acelerada dos juros, porque põe, sim, uma menor pressão aqui para a gente no Brasil, e especialmente para o Banco Central brasileiro.
nós avaliamos que ele ainda deve reagir com um ciclo de alta, mas um ciclo de alta moderado, inclusive começando com uma alta de 25 pontos hoje, deve aumentar o ritmo nas próximas decisões para 50 pontos, e aí finalizar no comecinho do ano que vem com 25 pontos de alta, levando a Selic para 12%. Então, a gente avalia que essa decisão do Fed, ela dá base para esse ciclo mais moderado, e aí eu acho que as apostas mais agressivas, né, de Selic voltando aí para patamares próximos a 13, ou até acima disso, acho que ficam apostas mais difíceis nesse cenário, porque por um canal, como você bem mencionou, a gente tem essa apreciação do real em relação ao dólar, que era, sim, uma fonte de preocupação do Banco Central, porque com o câmbio mais depreciado, isso afeta os preços por aqui. Então, tem essa ajuda, principalmente por esse canal, mas tem alguns elementos, outros, que o Banco Central vai ter que reagir. Então, a atividade econômica aqui muito fortalecida, crescendo até, a gente avalia que acima do potencial, e as próprias expectativas de inflação, olhando 25, 26 e à frente, desancoradas, ou seja, distantes um pouco do centro da meta, que é 3%. Então, por isso que o Banco Central, na nossa avaliação, ele vai ter que reagir um pouco, mas essa questão do Banco Central americano ajuda a gente a moderar um pouco esse ciclo. Agora, Alessandra, boa tarde para você, Adriana falando aqui. Muita gente está ouvindo a gente agora ou assistindo aqui pela TV e deve ficar pensando assim, mas o que isso vai mudar na minha vida na prática? Então, eu queria pedir para traduzir para as pessoas assim, o que o Banco Central americano reduzir juros depois de tanto tempo, né, desde a pandemia não tinha essa redução, o mercado financeiro esperava essa redução desde o começo de maio, mas aí a inflação americana forte não permitiu, essa queda nos juros americanos foi sendo adiada e agora chega. Mas o que ela pode mudar de reflexo mais imediato na vida do cidadão aqui no Brasil? Pois é, Adriana, acho que é importante a gente entender como a política monetária realmente afeta a vida das pessoas. E como a política monetária afeta, especialmente pelas condições de crédito. Então, quando um Banco Central baixa, né, a taxa de juros, isso significa que a gente vai ter impactos para o crédito no sentido de taxas de juros mais moderadas para o tomador final de crédito. E aí pode ser tanto as famílias, né, quanto as empresas. E com condições de crédito mais moderadas, né, com taxas de juros mais baixas e condições mais acessíveis, há uma reativação do consumo e dos investimentos. Então, isso se reflete num ritmo de crescimento maior da economia, bate em mercado de trabalho, bate em salário. Então, a gente tem esse vetor aqui bastante positivo, obviamente que não é imediato, isso leva tempo, né? E é o que o Banco Central americano está fazendo, porque agora a economia americana está desacelerando. E, claramente, ele está com medo de que desacelere muito. Então, com essa reação mais forte da política monetária, ele quer evitar um quadro de recessão e efeitos nocivos para o mercado de trabalho. Então, nesse sentido, é positivo, né, para as famílias, para as empresas. O Banco Central brasileiro, a gente está numa outra condição, né? A gente está num outro momento, até por especificidades aqui brasileiras, né? Mas é isso, o Banco Central aqui também, ainda que ele reaja, mas reagindo agora, ele vai ter espaço também para começar a reduzir juros a partir de meados do ano que vem. E reduzindo esses juros, a gente vai ter o mesmo efeito, né? Para crédito, para consumo, para investimentos, reativando a economia e chegando lá na ponta, né? No mercado de trabalho, no salário, o que é um vetor positivo. Então, é assim que funciona, viu, Adriana? Bom, e para a gente falar do dólar, porque muita gente às vezes vai viajar, tem negócios, e também existem preços do dólar que variam aqui mesmo na cesta brasileira. De que maneira que essa decisão de hoje impacta no dólar aqui no Brasil e o que explica justamente essa medida lá nos Estados Unidos mexer com o preço do dólar aqui no Brasil? Pois é. Com essa queda mais agressiva de juros, né? Isso, e aqui o Banco Central brasileiro, na verdade, subindo os juros, o que acontece? As aplicações, principalmente financeiras aqui no Brasil, ficam mais atraentes. E com essas aplicações financeiras mais atraentes, há uma tendência, né, de entrada de investimentos estrangeiros. E isso se reflete numa apreciação do real em relação ao dólar. E o câmbio, ele baliza muitos preços, né? Então, por exemplo, preços de alimentos, de forma geral, principalmente alimentos que são ligados a commodities, que são negociados no mercado internacional. Então, quando a gente fala soja, milho, açúcar,
é tudo negociado em mercado internacional. Então, tem sim esse balizador, que é o preço no mercado internacional, e isso traduzido aqui para a nossa realidade, considerando o câmbio. Então, tem, né, um reflexo direto nesses preços aqui ligados a alimentos e a parte pecuária. E também, por exemplo, né, eu acho que é super importante combustível. Também, né, petróleo, preço de petróleo é ditado no mercado internacional, é uma commodity, mas a gente tem essa referência trazendo os preços para o mercado brasileiro, né, com essa taxa de câmbio, né, com essa conversão para o real. Então, é dessa forma que isso afeta aqui os preços domésticos, e, nesse sentido, essa apreciação da moeda, ela é um alívio, né, assim, no sentido de ajudar a manter a inflação mais contida. Então, é uma ajuda para o Banco Central. É que a gente tem outros elementos que estão pressionando a inflação para cima, e aí é principalmente crescimento, muito acima do esperado, e também expectativas inflacionárias para frente, e aí tem outras questões, mas principalmente eu diria que o grande destaque é para a preocupação em relação à situação fiscal aqui do governo, as contas públicas que têm mantido esse trabalho do Banco Central mais difícil. Pois é, a gente também precisa entender isso, né, Adriana, que o Banco Central acaba tendo que fazer o trabalho sujo também. Se o governo gastasse um pouco menos, talvez a inflação não tivesse tão pressionada e o juro não tivesse que subir. Então, aguardamos também que o governo faça a sua parte. Sempre bom contar com a tua contribuição. Alessandra Ribeiro, economista, sócia da Tendências Consultoria. Muito obrigada, Alessandra, por ter participado do Entre Nós aqui ao vivo, ajudando a gente a traduzir um documento quentíssimo que você leu em menos de 10 minutos para nos ajudar a traduzir aqui para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador. Um beijo para você, ótimo dia. Obrigada, Juliana, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Obrigada, até a próxima, viu?